O contator é um dispositivo de manobra, a gente pode ver aqui, ó, um contator. O contator ele é formado, ele tem uma bobina A1, uma bobina A2, o símbolo dele aqui, ele pode ser C, aí você coloca o algoritmo, 1 é um contactor, 2 é outro contactor, 3 é outro contactor, ele também pode ser simbolizado pela letra K, aí pode ser K1, K2, K3, onde é que se aplica isso? Você vai fazer uma partida de triângulo. Um contactor tem uma função de uma manobra para um fechamento de estrela, o outro para fechamento de triângulo. Aí você caracteriza a simbologia com numerações diferentes para caracterizar contactores diferentes. Então a simbologia do contactor é esta aqui, ó. E a nomenclatura ele pode ser tanto C como K. E a numeração especifica a quantidade de contactores que você está usando no seu circuito. A gente vai deixar aqui no circuito C1. Como é que funciona? Quando esse contactor aqui ele é um dispositivo eletromecânico, ele é formado por um núcleo fixo e um núcleo móvel com molas. Quando eu energizo as bobinas A1 e A2, o contactor, esses contatos que tem aqui, ó, 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, são contatos normalmente abertos. Esses contatos 13, 14 são contatos auxiliares que são utilizados no circuito de comando. São contatos normalmente abertos. Os contatos auxiliares são identificados por 2 dígitos, onde o último dígito na terminação 3 e 4 está relacionado com contatos normalmente abertos. Como a gente pode verificar aqui no diagrama unifilar aqui, ó. Vamos colocar aqui o contactor. Vamos colocar a mesma nomenclatura C1 para dizer que esse contato é desse mesmo contactor aqui, esse contactor aqui, ó. Vamos colocar aqui uma lâmpada de sinalização para você poder entender como é que ele funciona. Lâmpada de sinalização, nomenclatura é H, né? Está aqui H1. Vamos colocar a lâmpada de sinalização para indicar quando estiver energizado. Vou pegar aqui o cabo fase, né? Conectar o cabo fase, fazer a conexão física. É como se esses tracinhos aqui significa no diagrama os cabos elétricos do circuito de comando, certo? Vamos simular. Eu coloquei essa botoeira aqui com retorno por mola, certo? Quando eu acionei a botoeira e ficar apertado, o que acontece? Ao energizar a bobina do contactor, o contactor ele tem o campo magnético fixo, atrai o campo magnético móvel e o contato que é normalmente aberto, no caso 13 e 14, ele vai fechar o contato auxiliar. E o normalmente fechado vai abrir. Os contatos 13 e 14 é utilizado em quê? Ele é utilizado no circuito para selar o circuito, para fazer com que ele fique energizado, que a gente vai ver nas aulas de comandos. A gente pode também mostrar aqui o contato normalmente fechado. Nesse contactor aqui em si, ele só vê com os contatos principais e o auxiliar. O auxiliar normalmente é aberto, mas você pode expandir e colocar os contatos de intertravamento que são normalmente fechados, que a gente pode identificar pela seguinte simbologia aqui, ó, normalmente fechado. O normalmente fechado, ele... Vamos colocar aqui a nomenclatura dele, né? Esse contato está referente a esse mesmo contactor, então vai ser C1, ok? Quando a gente simular, o que é que vai acontecer? Esse contato normalmente fechado, ao energizar o circuito, ele permanece. Se você olhar para a lâmpada de sinalização, você vai verificar que esse contato permanece energizado. Vamos lá. Antes de apertar o botão, você percebe que o contato do contactor normalmente fechado, auxiliar normalmente fechado, que é utilizado em circuitos de intertravamento de contactores, ou seja, eu quero fazer uma partida reversa. Um contactor vai funcionar num sentido, o outro no outro sentido. Jamais os dois vão ter que funcionar ao mesmo tempo. Então, para evitar que entre os dois contactores ao mesmo tempo, é utilizado os contatos de intertravamento na chegada da bobina dos dois contactores, para proteger que
em nenhum momento os dois contactores sejam ativados. Ao apertar o botão aqui, você vai ver que o contato normalmente fechado vai abrir e o normalmente aberto vai fechar. Essa é a manobra. É um dispositivo eletromecânico que, quando eu aplico uma corrente elétrica, o campo magnético fixo da bobina fixa atrai a bobina móvel, que tem um campo magnético móvel interligado a molas, que vai puxar o contactor. Quando eu desenergizo, a força de mola é maior do que a força magnética e vai voltar à posição de repouso, certo? A gente mostrou aqui os contatos auxiliares. Nesse contactor aqui só tem contatos principais. Então, se a gente for aqui colocar o contato, agora o contato principais. O contato principal, certo? Aperta delete. Os contatos principais, os contactores, ok? A gente tem aqui, ó. Eles são, a chegada de fase pode ser L1 ou número 1, uma fase trifásica, RS. L2 ou 3, 5 ou L3. Ou seja, aonde vai chegar as fases são nos números ímpares. E aonde vai sair, vamos colocar aqui a nomenclatura, C1, que está dizendo que é do mesmo contactor. E as saídas vai ser números pares, 2, 4 e 6. 2 no caso vai ser T1, 4, T2, 6, T3. Como é que funciona? Ao energizar o circuito, um sistema trifásico, certo? Em um sistema trifásico, o contato, normalmente, os contatos principais, que são contatos que suportam uma corrente maior, ao você energizar o contactor, tanto os contatos principais como auxiliares irão, o que é aberto vai fechar. Os contatos principais são todos abertos, que servem para o quê? Para ativar, desativar o motor, o banco de capacitor, seccionar um circuito de iluminação e entre outros. O capacitor tem várias, o contator tem várias aplicações de manobra, seccionamento, circuito de iluminação, de motores, de capacitores. Essa é a função. Ou seja, ao apertar um simples botão, essa manobra é feita automaticamente, possibilitando assim a manobra em circuitos de automação através do contactor. Você pode pegar um controlador lógico programável, fazer o programa, esse programa ativar a saída e essa saída energizar a bobina no contactor, onde os contatos principais, que não podem ser ligados na saída do contactor do série P, é ligar direto no contactor, fazendo com que o circuito seja automatizado e possa ser controlado em uma rede de comunicação industrial, em um sistema supervisório industrial. Esse dispositivo é de extrema importância no processo de automação, no processo de comandos de chave de partida de motores, controle de iluminação, banco de capacitores automatizado e entre outras aplicações que podem ser feito no dia a dia. Então, se a gente, para finalizar aqui, ó, a gente vê o princípio de funcionamento do contactor, esse contactor em si aqui, ó, ele tem L1, L2, L3, 1, 2, 3. Cada par aqui, ó, 1, 2, é uma fase. Entrada de fase, saída para a carga. 3, 4, entrada de fase, saída para a carga. 5, 6, entrada de fase, saída para a carga. 13 e 14 são contatos auxiliares que são colocados no circuito de comando para fazer o selo do circuito, que a gente vai ver quando estiver explicando as chaves de partida de motores. Dispositivo de selo, contato normalmente aberto do contactor. Vamos colocar todos os contatos aqui. Vamos imaginar que eu tivesse feito uma expansão nesse contactor e tivesse contatos também normalmente fechados. Vamos aqui, pegar aqui, deixa eu pegar aqui, vamos pegar aqui o contatozinho, ó, 13 e 14. Vamos colocar o contatozinho normalmente fechado aqui. Todos com a nomenclatura C1, que quer dizer que é do mesmo contactor. C2. C1 também, quer dizer. Ao acionar o circuito, que acontece? Os contatos normalmente aberto fecham e o normalmente fechado abre. Ou seja, aqui está dando essa interferência devido à imagem aqui, mas se colocar aqui para baixo, ó, trazer para cá, você vai ver bem direitinho o funcionamento, certo?
A gente está mostrando só o contactor. Mal. Vamos lá, ó. O contato C1 1112 abriu e o contato 1314 fechou e o contato principal fechou. Esse é o funcionamento do contactor. Aí você vai ter que ver o tipo de contactor para qual carro ele é aplicado. Então ele é um dispositivo eletromecânico extremamente importante na memória, manobra, seccionamento e circuitos de iluminação, de motores e de capacitores. Grato e até a próxima aula. Lembrando o quê? Só para revisar aqui, que esse circuitozinho aqui, esse contactor aqui, se você expandir, ele vai ser expandido em contatos pares, ou seja, contatos de 2 dígitos, os contatos auxiliares são contatos de 2 dígitos, que ao terminar, por exemplo, 23, 24, 33, 34, 43, 44, ou seja, se seu contactor tiver mais de um contato normalmente aberto, ele vai seguir essa nomenclatura, ok? Normalmente fechado, termina em 1 e 2, né? Ó, 21, 22, 31, 32, 41, 42, 51, 52 são contatos de expansão. Os contatos auxiliares são 2 dígitos. Normalmente aberto, dígito termina com entrada de circuito 13, 14, saída. Normalmente fechado, termina com 1, 2, certo? Ok?